Quero estar compartilhando o texto da Palavra de Deus com vocês. E está em Salmos, capítulo 8. Vamos ler comigo? Façam comigo essa leitura. Versículo 1 em diante, diz o seguinte: O Senhor, nosso soberano Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra, cuja glória é cantada acima dos céus. Pela boca das crianças recém-nascidas, instruíste os sábios e poderosos, silenciando os inimigos e maldosos, porque são seus adversários. Quando admiro os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e a estrela que ali estabeleceste, pergunto: que é o homem para que com ele te importe? E o filho de Adão para que venha visitá-lo? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das suas mãos. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés, todos os rebanhos e animais selvagens também, as aves do céu, os peixes do oceano e tudo que percorre correntes marítimas. Senhor, nosso Deus soberano, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Amém, queridos? Eu vou falar sobre a identidade que Deus nos deu, a nossa identidade. Nós precisamos entender que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Eu queria pedir para que vocês pudessem abrir em Gênesis, capítulo 2, versículo 27, que diz o seguinte. Versículo 27, que diz o seguinte. Gênesis 1, versículo 26 e 27. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem e à nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem no chão. Queridos, o Salmos que a gente acabou de ler, versículo 8, vai fazer uma pergunta: que é o homem para que o Senhor se importe, e o filho de Adão para que venha visitá-lo? Essa pergunta que Davi faz tem resposta lá em Gênesis. O homem é a imagem e a semelhança de Deus. Deus fez o homem para ser a coroa da sua criação. O homem é tão importante para Deus, queridos. É tão importante. Você pode se achar essa pessoa agora, importante. Não dê ouvidos às vozes que estão ao seu redor. A palavra de Deus diz quem você é, quem Deus te gerou, como Deus te formou. Ele te fez a imagem e semelhança dele. Ele te fez um pouco menor que Deus. O texto vai dizer lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 7. Vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 7. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. E no Salmos 8 vai dizer que Deus nos fez um pouco menor que Deus. Não é pouca coisa, queridos. O que Deus fez, a maneira que Deus nos criou é poderosa. No versículo 5 diz o seguinte, Salmos 8, 5. Tu o fizeste um pouco menor do que Deus
e o coroaste de glória e de honra. Que palavra tremenda, queridos. Você não pode se deixar ser abatido, deformado, deturpada a sua imagem, porque você é feito imagem e semelhança de Deus. Você foi feito um pouco menor que Deus, um pouco menor que anjos, porque o prazer de Deus foi nos criar a sua própria imagem, a sua própria semelhança. E ele nos fez para dominar. Quando ele fez Adão, ele falou: domine sobre as aves dos céus, domine sobre os animais terrestres, domine sobre toda a terra. Deus nos fez com características parecidas com a dele. Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. E o que nós vemos, queridos, é o diabo tentando deturpar a imagem que Deus fez em nós. O que nós vemos, queridos, é que o pecado fez isso no ser humano. Quis quebrar, quis deformar a imagem de Deus no homem. Quis destruir aquilo que Deus fez. Se você continuar a ler Hebreus 7, Hebreus 2, do 8 em diante, você vai ver que o homem já não domina mais. O texto vai dizer que o homem não mais domina como deveria dominar, como Deus havia instruído. Olha só. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés, como está escrito lá em Salmos. E ao sujeitar-lhe todo o universo, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Contudo, ainda hoje, não vemos todas essas coisas, não vemos que essas coisas estejam submissas a ele, ao ser humano. Observamos, no entanto, aquele que por um momento foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de glória e de honra, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em benefício de todos, experimentasse a morte, ao conduzir muitos filhos à glorificação. Queridos, você vê que o texto vai nos informar que nesse momento, ou seja, depois da queda do homem, nós não vemos o homem sujeitando todas as coisas como Deus havia ordenado que assim ele fizesse. Mas vemos que Jesus sujeitou, porque ele foi dado poder depois de ter se submetido à humilhação de cruz, à morte, e após ter ressuscitado, ele recebe esse poder de sujeitar todas as coisas. Mas o homem, Deus fez para ser a sua imagem, a sua semelhança. Nós fomos feitos para sermos parecidos com Jesus. E essa é a obra que o Espírito de Deus está fazendo em nós, queridos. Tornando-nos parecidos com a imagem do Filho de Deus. É isso que o Espírito de Deus está trabalhando em nós, para reproduzir a imagem que foi feita lá em Adão, que foi perdida após o pecado. E Deus está nos transformando de glória em glória até que cheguemos à estatura do seu Filho, a imagem que Deus nos criou para ser. Por isso, não aceite ser dominado, não aceite ser deformado. Deus te fez para ser a imagem dele. Deus te fez para ser parecido com ele. Deus te fez para ter domínio e não para ser dominado. Deus te fez para governar. Queridos, vemos que hoje
O pecado faz isso no homem. O pecado escraviza o homem que Deus fez para dominar. Deus te fez para dominar. Deus te fez para governar. Deus não te fez para ser dominado. Deus não te fez para ser governado pelas circunstâncias, pela dor, pelos traumas, pelos vícios, pelo pecado. Não, não. Não foi para isso que Deus te fez. Deus te fez para ter domínio, para ser imagem e semelhança dele, para ser parecido com ele. Deus nos fez a sua imagem. Deus nos fez a sua semelhança. Deus nos fez para ser coroa da sua glória. Não aceite menos daquilo que Deus escolheu para que você fosse. Senhor, versículo 1 do Salmos 8. Nosso Deus, como é majestoso o teu nome por toda a terra. Tu, cuja glória é cantada acima dos céus. Nosso Deus é esse Deus glorioso, que pela boca das crianças e dos recém-nascidos instruíste os sábios e poderosos, silenciando os inimigos maldosos, porque são teus adversários. É interessante que lá em Lucas 10, 21, após os discípulos ter vindo, anunciando o evangelho, expulsando os demônios, eles vêm todos felizes, cantando, adorando a Deus, falando das maravilhas que Deus estava fazendo por meio deles. Jesus dá uma correção a eles, para eles não se alegrar tanto, porque ele viu Satanás cair do céu, ou seja, para não se orgulhar disso, mas que o nome deles estavam escritos no livro da vida. Mas o que eu quero dizer é que após Jesus ver os seus filhos ensinando, ordenando, expulsando demônios, fazendo aquilo que ele havia ordenado que eles fizessem, ele declara isso, que Deus escondeu as coisas dos grandes e orgulhosos, dos sábios e inteligentes, deu a saber, a conhecer o teu reino aos pequeninos. Deus está falando isso dos seus discípulos. Jesus está declarando que Deus escondeu essas coisas poderosas dos grandes, sábios e entendidos e deu aos meninos, aos pequenos. Ele não está falando só de criança aqui, mas ele está falando dos seus discípulos, daqueles que lhe pertencem, para silenciar os inimigos e maldosos, porque são seus adversários. Deus deu a pessoas simples o conhecimento da sua grandeza para calar a voz do inimigo, porque Deus deu poder, autoridade aos homens. Deus deu a conhecer a sua grandeza. Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, da boca dos pequeninos, dos recém-nascidos. Ele silencia os seus inimigos, derramando graça, poder, unção, semelhança, seu caráter na vida de homens simples, de crianças. Quando admiro os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e a estrela que ali estabeleceste, eu pergunto, o que é o homem? E eu comecei esse texto falando sobre isso. O que é o homem para que com ele te importe? E o filho de Adão para que venha visitá-lo. Lembra? O Senhor vinha na viração do dia encontrar com Adão. E aqui Davi pergunta, o que é o homem? Eu olho para essa grandeza toda, eu vejo essa glória toda e pergunto, o que é o homem para que o Senhor se lembre, o Senhor se importe? O homem é a imagem de Deus. O homem é a semelhança de Deus. O homem é a coroa da sua criação. Todas essas coisas foram feitas por ele, mas Deus colocou o homem como coroa da sua criação. A sua obra mais importante. Tu o fizeste um pouco menor do que os
do que Deus e o coroaste de glória e honra. Oh, queridos, Deus mostrou a grandeza do poder dele na criação do homem. É preciso ter mais fé para dizer que o homem é fruto da evolução do que fruto das mãos de Deus. Porque nosso corpo é absurdamente poderoso na sua criação, é gloriosa. Se você estudar o corpo humano, você não precisa ter fé para ver que alguém fez essa obra maravilhosa, com detalhes tão complexos. Uma célula. Não é preciso ser crente para entender que Deus nos criou. Foi Deus que fez todas as coisas. Deus nos formou, obra das mãos dele, da sua sabedoria. Ele nos coroou de glória, de honra. E é isso que o diabo tenta deturpar, queridos. Nós precisamos ficar atentos. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos feitos parecidos com Jesus. O diabo tenta deturpar isso com o pecado, distorcendo a imagem de Deus na vida do homem, no caráter do homem, distorcendo isso na identidade que Deus nos deu. Mas o Espírito de Deus que habita em nós está fazendo uma grande obra, que é nos transformar em imagem do Filho de Deus. Foi para isso, foi essa identidade que Deus nos deu. Ao criar o homem, Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. Ao você olhar para si mesmo, analisa, se pergunte se você está se parecendo com Jesus. Se a sua vida, se seu estilo de vida se parece com o dele. Se a sua imagem está parecida com a de Cristo. E se não, queridos, peça ajuda ao Espírito de Deus. Peça a Deus para que te ajude a ser mais parecido. Não com seu pai, com sua mãe, com seus parentes. Não, mas ser parecidos com Ele. Com Cristo. É essa obra que o Espírito está fazendo em nós. Nos fazer parecidos com Jesus. Tu o fizeste dominar sobre todas as obras das suas mãos. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Foi isso que Deus fez ao criar todas as coisas. Ele depois cria Adão e entrega a Adão a responsabilidade de dominar a terra, de dominar os seres que estavam na terra, os animais, de dar nomes, de cuidar, de cultivar. Deus deu autoridade ao homem, Deus deu poder ao homem. O pecado que veio quebrando isso, o pecado que veio distorcendo isso. E hoje o que vemos muitas vezes é o homem sendo dominado e não dominando. Um cigarro, uma droga, uma bebida, uma prostituição, um vício, domina o homem. Deus não te fez para isso. Deus não te fez para ser dominado por um sentimento, por uma emoção, por qualquer outra coisa. Deus te fez para dominar. Deus te fez a imagem. Você imagina? Perguntar uma coisa a vocês. Vocês imaginam Deus sendo dominado por alguma coisa? Deus sendo dominado por um vício? Deus sendo dominado por uma circunstância, uma tristeza, uma angústia? Deus nos fez a sua imagem. Se você não imagina Deus sendo dominado por alguma coisa, você não pode aceitar isso na sua vida. Você não pode aceitar que coisas
que foram criadas muitas vezes pelo homem, te domine. Deus te fez a imagem dele, a semelhança dele, e te deu poder, te deu autoridade para dominar, para sujeitar debaixo dos seus pés. Hoje não vemos todas as coisas sendo sujeitas debaixo dos nossos pés, mas um dia iremos governar com ele. Um dia todas as coisas estarão debaixo de sujeição, assim como nas mãos de Jesus, das nossas mãos, dos nossos pés. Iremos governar com ele, queridos. Mas enquanto isso, nós não podemos perder a imagem que Deus nos fez para ser, a identidade que Deus nos entregou, o domínio que muitas vezes não exercemos por falta de nos posicionarmos, aquilo que devemos dominar, queridos. Nós não podemos abrir mão, nós não podemos ser contrário àquilo que Deus já nos fez para ser. Nós precisamos exercer aquilo que Deus nos entregou. A autoridade, o domínio das coisas que Deus nos permite hoje viver. Queria que vocês abrissem lá em Gênesis, capítulo 2, novamente. Capítulo 1. Versículo 28. Versículo 27. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem e à sua semelhança. Deus os criou, macho e fêmea. Deus criou macho e Deus criou fêmea. Deus não criou nenhum outro ser diferente disso. Se existe, foi deformado por causa do pecado. O que Deus criou foi ser humano, a imagem dele, a semelhança dele. O que é imagem de Deus e semelhança de Deus? Macho e fêmea. Isso é semelhança de Deus. E isso foi Deus que criou. Se existe outra coisa que não seja isso, não foi Deus que criou. Não é imagem de Deus. Não é semelhança de Deus. Está deformado por causa do pecado. O pecado destruiu, deturpou, deformou a imagem, a identidade de Deus na vida do homem. O que passar disso aqui, queridos, é procedência do maligno e não de Deus. O que Deus criou, o que Deus formou foi seres humanos, a sua imagem, a sua semelhança, macho e fêmea. Deus os abençoou e lhes ordenou: multiplicai-vos, povoai e sujeitai a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E acrescentou: eis que vos dou as plantas que nascem por toda a terra, que produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos como semente, esse será o seu alimento. Também vos dou todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis, e todas as criaturas que há fôlego de vida, e todos os vegetais existentes como alimento e sustento. Tem gente que prefere não comer, mas Deus deu para alimento. Deus deu alimento. E assim aconteceu. Então, queridos, e Deus contemplou toda a sua criação e eis que era tudo muito bom. Deus fez todas essas coisas. Deus fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança, macho e fêmea o criou, ele criou. Macho e fêmea os criou e os abençoou. Diz para que era para ser fecundo, multiplicar na terra
porque só tem multiplicação de macho e de fêmea. Queridos, por que eu estou insistindo com isso? Porque o diabo tem tentado deturpar a imagem do homem. O diabo está tentando deturpar a imagem da mulher. O diabo está tentando, de todas as maneiras, fazer com que os seres humanos acreditem que essa é uma terceira opção, quarta opção, que foi Deus que fez. Deus não fez. Deus só fez homem e Deus só fez mulher. Deus só fez macho e Deus só fez a fêmea. O que passa disso é deturpação maligna. É Satanás que não suporta ver em você e em mim a imagem de Deus. E por estar irado, porque ele queria assumir o lugar que era de Deus e não pôde, foi expulso do céu, ele tenta destruir em você, ele tenta destruir em mim a imagem que ele não suporta ver, que é de Deus em nós, seres humanos. Deus não permitiu Satanás assumir um lugar que ele queria, mas Deus escolheu homens e mulheres como nós, para tornar de nós imagem, semelhança e dar poder e autoridade a esse homem. Você entende porque o diabo fica tão irado contra a humanidade? Porque ele vê no ser humano a imagem de Deus, a semelhança de Deus, a autoridade. Eu ouvi eu lendo um livro, vi uma história de um elefante amarradinho num barbante, só que ele gigante, e alguém perguntou, mas não tem perigo desse elefante atacar ninguém? Aí eles falaram, não, porque ele desde pequenininho ele é criado aqui conosco, e quando ele era bem pequenininho, esse barbante ele tentou se debater e não conseguiu. Então nós prendemos ele no barbante só para que ele tenha a mesma imagem de quando ele era bebê. E ele nem tenta se libertar desse barbante. Por que eu estou trazendo essa história, queridos? O diabo te prende a imagens de lá da infância, que ele fez lá na sua infância, para que hoje você nem tente se libertar dessa cadeia, nem tente se livrar. Queridos, o pecado deformou o homem antes mesmo do homem nascer, porque foi lá em Adão, entrou como um vírus. Muitos já nascem deformados por causa do pecado e acham que é criação de Deus. Não é, queridos, é esse barbante. Quebra, corta, você está chegando à maturidade de entender que a cadeias que Deus nunca colocou sobre você foi o seu inimigo para te manter preso, te manter prisioneiro de coisas que você é muito maior do que isso. Deus te fez para ter autoridade, não para ser dominado. Deus não te fez para ser dominado, eu já falei isso aqui. Não te fez para ser dominado por um vício, não te fez para ser dominado pelo pecado, não te fez para ser dominado por circunstâncias, por dores, por traumas. Deus te fez para dominar. Você pode dizer a esse medo, vai embora em nome de Jesus. Você pode dizer para esse pecado, eu não sou mais dominado por você, porque se o Filho me libertar verdadeiramente, eu sou livre. Querido, o diabo introduziu por meio de Adão e Eva o pecado na humanidade, e esse pecado escraviza o homem, domina o homem. Por isso nós não podemos viver na prática do pecado. O pecado traz cadeias, o pecado domina o homem. Que é o homem, para que tu te lembres dele? O homem é a criação de Deus, é imagem e semelhança. Davi faz essa pergunta e eu faço a você, quem é você, para que Deus se lembre de você dessa maneira? Você é imagem, você é semelhança, você é parecido com ele. E se você está vendo deformidade, se você ainda vê um barbante te prendendo, como se fosse uma grande cadeia e você muito pequeno não pudesse se libertar, lembre de quem você é. Você é filho de Deus, você é imagem e semelhança de Deus. Você pode
se desvincular de tudo aquilo que te aprisiona, que te domina, e você hoje pode passar a dominar com a autoridade do nome de Jesus. Você hoje pode passar a se posicionar como filho, como herdeiro, como quem entende que o sacrifício da cruz é a maior prova de que você é amado, de que você é um escolhido. Se hoje você ouvir essa voz, não endureça o seu coração. Se arrependa dos seus pecados. Deus é poderoso, poderosíssimo. Davi fala isso aqui. Quão grandes são, Senhor, as suas obras. Olha tudo que o Senhor fez. E ele até compara o que é o homem. Mas Deus é poderoso, queridos, para quebrar com as cadeias do inferno na sua vida e tirar toda deformidade, todo vírus que modificou a sua identidade. E ele pode te devolver a identidade de filho amado. Não é porque você se sujou na lama do pecado que você é um porco, mas você pode ser lavado pelo sangue de Jesus. Deus pode te limpar de toda imundície que o diabo tentou te sujar, tentou te envergonhar, tentou te deformar. Deus é poderoso, o sangue de Jesus é poderoso para quebrar com todas as cadeias, com todos os grilhões e te fazer enxergar, você é filho, você é filha. A sua identidade não é isso que o diabo tornou você. A sua identidade é ser parecido comigo. A sua identidade é ser semelhante a mim. É ter o meu caráter. É ter a minha integridade. É manifestar a minha glória na tua vida. É para isso que Deus te fez. Para manifestar a glória dele através de você. Você não pode aceitar nada mais, nada menos do que aquilo que Deus te fez para ser. Você não é aquilo que as pessoas dizem. Você não é aquilo até mesmo aquilo que você pensa ruim a teu respeito. Você não é aquilo que o diabo determinou para que você fosse. Você é aquilo que a palavra de Deus disse. Você é a imagem e você é semelhança de Deus. Você foi criado para dominar e não para ser dominado. Ah, mas não consigo. Sozinho você não vai conseguir. Sozinho, Jesus disse isso. Sem mim, nada. Você não pode fazer nada. Mas comigo, queridos, a palavra de Deus diz, com Jesus você pode saltar muralhas. Você pode vencer gigantes. Você pode romper com toda a cadeia de opressão, de pecado. Você vai conseguir dizer não para a tentação. Você vai conseguir vencer com toda a deformidade no seu caráter, na sua identidade. Você vai ser resgatado à imagem de filho de Deus. Você é filho, você é amado, você é herdeiro. Não aceite nada mais, nada menos do que isso. Não aceite uma vida miserável, destruída. Se Deus te fez para ser imagem e semelhança, para ser quem domine e não ser dominado. Versículo 6, versículo 7 diz, todos os rebanhos, Salmos 8, 7, todos os rebanhos e manadas e animais selvagens também foram feitos para o homem dominar. As aves do céu, os peixes do oceano e tudo que percorre nas correntes marítimas. Senhor, nosso Deus soberano, como é majestoso o teu nome por toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, como é majestoso o nome do nosso Deus em toda a terra.
que você possa reconhecer a grandeza de Deus, que você possa reconhecer o que Deus fez em você, não aceitar de maneira nenhuma ter um Deus tão grande, com um propósito tão bem definidos para você, e você viver abaixo, aquém daquilo que Deus te fez para ser, por falta de conhecimento. A Bíblia fala que o meu povo perece porque falta conhecimento. Não aceite, querido, ser dominado pelo medo, pela depressão, pela angústia, pelos vícios, por qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus. Se você estiver em mim e eu estiver em vós, então você vai pedir o que você quiser e lhe será feito. A palavra de Deus deve permanecer em nós. Nós precisamos permanecer na palavra, porque quando conhecemos a palavra, nada mais nos engana. O diabo não vai mais te enganar, dizendo que você é um fracassado, que você não pode, que você não é amado. É tudo mentira, queridos. É mentira. Você é amado, você é eleito, você é escolhido, você é filho, você é herança de Deus, você é a coroa da criação de Deus, você é a coisa mais importante desse universo. Você não pode viver fora da palavra de Deus, você não pode deixar de buscar o conhecimento de Deus, porque senão você vai ser destruído a cada esquina. A cada palavra que o diabo falar, usar alguém para falar, você vai acreditar. Vai ser igual aquele elefante adulto, como se fosse um bebê ainda, e como se não tivesse força nenhuma. Rompe com esses barbantes da sua vida. Rompe com essas coisas que te prendem, porque você é muito mais forte do que isso. Em Deus você pode saltar muralhas. Com Deus você pode todas as coisas naquele que te fortalece. No Senhor você pode fazer coisas grandes. O Senhor te capacita, queridos. Sem Ele você não pode fazer nada, mas com Ele você pode todas as coisas. Dá ordem ao medo para ir embora. Dá ordem à depressão para sair da tua vida. Dá ordem ao vício, você não me domina mais. Decida na sua mente ser quem você realmente é. Se olha no espelho e deixa Deus mostrar em você a imagem dele. Esse é o teu espelho, a palavra de Deus. A palavra de Deus é o teu espelho. Olha para você. Olha quem Deus fez você para ser, queridos. Deus te fez para ser mais que vencedor. Antes mesmo da história findar, Ele já declarou: vocês são mais que vencedores, vocês vão passar por aflição. A aflição não vai te definir. Não acredite nas mentiras do diabo, dizendo que você é essa circunstância que você está vivendo, que você é essa miséria que você está vivendo, que você é essa dor que você está vivendo, que você é esse trauma que você está vivendo. Não, você não é isso. Você é filho, você é herdeiro de Deus, você é semelhança de Deus. Não deixe o diabo dizer que você é esse pecado que você está vivendo. Não. Deus não te fez para viver caído. Deus te fez para você levantar e ser autoridade, dominar e não ser dominado. Que a graça e a paz de Deus seja sobre a sua vida, queridos. Eu só vim te trazer um estímulo para que você busque conhecimento de quem você é, de quem Deus te fez para ser. Deus te fez para ser imagem e semelhança. Que a graça e a paz de Deus seja sobre a sua casa, seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. E você venha manifestar a imagem de filho amado que você é.